Obrigada, Angélica, pela aula e pelo trabalho durante a Comissão de Normas. Convido o Roberto Matosinhos, ele que é coordenador técnico do Sinduscom Minas Gerais e é um dos pioneiros na questão, né, dos manuais também, Matosinhos, e foi secretário, junto com o Fabrício, da Comissão de Estudos, ele que é o anjo da guarda. Matosinhos, por favor. Se você quiser, já vem para a sua palestra. Eu queria só pedir para vocês, eu acho que depois da fala da Angélica, 1000 perguntas vieram às nossas cabeças. Então, para vocês que estão aqui no auditório, por favor, só levantar a mão. A nossa equipe está à disposição para entregar o folhetinho para vocês fazerem as perguntas por escrito. E para quem está online, por favor, colocar no chat as suas perguntas. Matosinhos. Boa tarde a todos. Foi uma grande satisfação e uma honra ter atuado ao lado do Fabrício e sob a coordenação do York, nessa tão importante comissão, né, que está trazendo aí a norma de garantias, um assunto de grande interesse de todos. Parabenizar a Maria Angélica pela consultoria que foi prestada em todo o trabalho, ao trabalho exercido pela Lília junto com a Célia, ao CB2, né? Aos analistas da BNT, a Michele e o Emerson, aos direcionamentos da área de normalização jurídica da BNT. Eu gosto muito de uma afirmação do York sobre o clima harmonioso e respeitoso de todas as reuniões que foram conduzidas os trabalhos e o desenvolvimento da norma, apesar de ser um tema de grande importância e de relevância para todos, né? Então, houve aí discussões e alinhamentos de conceitos muito amplos, né? Eu fui incumbido aqui, de modo objetivo e conciso, a apresentar a estrutura da norma. Apesar que a Maria Angélica deu um panorama geral da norma já, ela trouxe todas as partes, eu fui incumbido aqui. Deixa eu ver se estou... então, é a 1770, o vigor dela é a partir de hoje, então ela está sendo publicada hoje. Ela tem um prazo de 180 dias para sua aplicação, e a Maria Angélica já falou, edificações, garantias, prazos recomendados e diretrizes. Ela é composta de 9 itens, apesar que a Maria Angélica ressaltou muito que a parte mais importante não são somente os prazos recomendados, que é a parte 9, ela tem toda uma parte introdutória que traz as diretrizes, que são a parte mais importante da norma, a meu ver. É todo um caminho lógico que tem que se cumprir até chegar no estabelecimento dos prazos de garantia. Muitos de vocês participaram da comissão de estudos, então conhecem bem a estrutura da norma, é bem lógica, bem prática. Acho que ela é até intuitiva, né? E traz o estado da arte do que as empresas têm feito já. Então, a gente conseguiu trazer para o texto da norma esse estado da arte do que é feito pelas empresas do setor. A Lilian mostrou de forma abrangente todos os caminhos que percorremos até chegar aqui. O Sinduscom de Minas tem mais de 10 manuais, então a gente foi evoluindo, todo o setor foi evoluindo esse trabalho. Aqui a parte introdutória. O prefácio fala do vigor da norma, da questão dos 180 dias, fala do período que ela ficou em consulta nacional. A introdução dá um panorama geral da norma, que a Maria Angélica mostrou de forma bem abrangente. O escopo mostra os objetivos, qual que é a finalidade da norma. E aí as referências normativas, que são todas as normas que precederam essa norma de garantias, né? A 14037, 5674, a própria norma de desempenho. E 28 termos que são citados durante o desenvolvimento da norma, no corpo da norma, e que a gente trouxe. Eu acho que é uma parte bem interessante, que traz aí os conceitos de vida útil de projeto. Então, é bastante abrangente. Os conceitos e princípios que a Maria Angélica frisou muito aqui, o que é garantia, o que é vida útil, o que é vida útil de projeto, e esses termos não se confundem. Então, para estabelecimento de prazo de garantia, não tem relação direta com vida útil de projeto. Os agentes, que a Maria Angélica também mostrou de forma bem abrangente, né, todos os agentes intervenientes e as incumbências desses agentes. Esse capítulo ele trouxe muito o que está previsto em outras normas. Então, ele foi uma aglutinação do que está na 14037, na 5674. Então, todo esse preâmbulo para se chegar no estabelecimento de prazo de garantia e das responsabilidades. Então, aí a gente tem as incumbências, aí, os agentes, né? O incorporador, o construtor, o projetista, o fabricante e o proprietário. Isso vem numa sequência bem lógica das normas que já antecederam essa norma, né? Então, ela já é uma norma que vem bem estruturada, né? O início das garantias,
uma parte muito importante, que tem 2 subitens e 4 parágrafos, parece ser muito objetiva, mas ela traz uma luz sobre um assunto bem discutido no setor, né? Então, esse início do prazo das garantias, as garantias em situação de reparos e substituições dentro do prazo de garantia, né? Como é que deve ser tratado isso? O estabelecimento das condições de garantia, o que é garantia legal, que é aquela que se subsidia em legislações, garantias oferecidas pelo incorporador, construtor e prestador de serviço, essas condições das garantias. Então, a sequência, como eu disse, é uma sequência bem lógica, é bem o que pratica o setor, então a gente trouxe o que há de mais, o que as empresas vêm fazendo mais no setor. E a apresentação das condições de garantia, o termo de garantia, né, que a gente traz um exemplo, as diretrizes para atendimento durante a vigência do prazo de garantia, então a questão da assistência técnica, como atender o seu cliente, como é que é esse procedimento, o que tem que ser, quais são os pré-requisitos para atender esse prazo de garantia, então a forma do construtor se relacionar com o cliente, com o proprietário. Eu trouxe uma visão geral da norma, e aí a gente chega no capítulo, no item 9, que para muitos é o mais importante, mas ele ficou no item 9, foi dentro dessa sequência lógica, era onde ele deveria realmente estar. Então, a gente tem as generalidades, o Fabrício vai falar sobre um fluxo de como estabelecer o prazo de garantia, então tem um fluxo bem lógico, dentro disso que a gente está mostrando aqui. A tabela 1 traz o prazo de garantia conforme legislação vigente, então é uma tabela aí dos 5 anos, né, que diz respeito à solidez e segurança. O item 9.3 traz a tabela 2, que é a tabela de prazos de garantia tecnicamente recomendados. Eu acho que é uma tabela que vai virar um item de cabeceira para a gente, né, de consulta a todo momento. Então, ele traz aí, vou mostrar à frente, 41 sistemas e 182 prazos tecnicamente recomendados. E o item 9.4, que diz respeito às falhas e ocorrências e acabamentos feitos no ato da entrega, que é identificados no ato da entrega. E, por fim, o termo de garantia, né, que tem um anexo que traz um exemplo do termo de garantia, de como se construir um termo de garantia que deve ser entregue no ato da entrega da edificação e da unidade para o proprietário. E esse termo tem toda uma estrutura prevista nesse anexo, né? E toda essa estrutura que traz a questão das garantias. Eu trouxe um ponto que eu acho bem relevante, de forma bem objetiva, Lília. No prefácio, a gente tem o estabelecimento da vigência da norma, né? Então, a ABNT NBR 17170 não se aplica às edificações existentes ou construções ou em construções. Tampouco os projetos de construção que tenham sido protocolados para aprovação nos órgãos competentes pelo licenciamento, anteriormente à data de publicação, como norma brasileira, nem aqueles que venham a ser protocolados no prazo de 180 dias. Então, a aplicação da norma se dará daqui a 180 dias. O vigor dela é a partir do momento da publicação, que é hoje, e a aplicação 180 dias. Apesar que o York ressalta, acho que depois ele vai falar, que que o consultor já pode começar a utilizar os prazos, né, de forma voluntária. E, como eu disse, o Fabrício vai mostrar isso de forma abrangente, que a norma tem 41 sistemas, ela abrange a tabela 2, né, e 182 prazos tecnicamente recomendados. De forma bem objetiva, os senhores já participaram da comissão, então eu convido a todos a conhecer a norma, toda a estrutura, e agradeço aí pela oportunidade. Obrigado, Matosinhos. Obrigada pelo trabalho também na comissão. Convidar agora o Fabrício Stefano Munhoz, assessor técnico da Abrainc. Ele que também foi, na verdade, ele foi o secretário da Comissão de Estudos e, como a gente brinca na BNT, é o secretário que carrega o piano da comissão. Bom, boa tarde a todos. Primeiro fica aqui o relato, né, quando falam, reduz a sua apresentação em 10 minutos em algo que você vem trabalhando há 2 anos e meio, é muito difícil. Mas a gente consegue, e até porque a Maria Angélica e o Matosinhos já passaram por quase toda a norma.
não vou alongar, agradeço aqui a York, Matosinhos, Maria Angélica, Lilian, todo o apoio que a gente teve, a Abraim, que lá atrás a própria MRV também que acreditou no trabalho. Então, agradeço a todos e vamos lá. Eu vou falar sobre as tabelas, né, da 17170, e aí vem a divergência, né, qual que é o maior entregável. Para mim, o maior entregável da norma são as tabelas, né, a gente tem todo o preparatório, o porquê, como que é feito, como que embasou, mas o dia a dia a gente vai acabar usando, são as tabelas. Então, aqui a Maria Angélica e o Matosinhos já passaram pela conceituação, a abrangência, a estrutura, e aí a gente vem falar das tabelas, dos prazos de garantia, no item 9, prazo de garantia. Quando a gente fala, ele tem 3 subitens, na verdade 4 subitens, né, que são as generalidades, sistemas, componentes e equipamentos relacionados aos prazos de garantia legal, vou explicar isso. Sistemas, componentes e equipamentos relacionados às garantias oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção e as falhas aparentes e ocorrências em acabamento, conforme o Matosinhos também já citou. Então, no item 9.1, generalidades, a norma, ela vem falar de sistema, sempre ela vai falar de sistemas construtivos, seus componentes e equipamentos, presentes nas edificações de qualquer natureza de uso, como a Maria Angélica já falou, e elas são oferecidas pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço de construção. Então, destaco que na tabela 1, você tem que atender, né, a garantia prevista em lei, então a norma, de forma alguma, avança na lei. A gente tenta, a norma, na verdade, ela exemplifica e traduz ou tenta explicar melhor o que está previsto em lei, e aí depois nas tabelas 2 e 3 a gente dá um passo a mais, resolvendo aí sim as lides, enfim, e todos os problemas que a gente tem no setor de construção civil, como já explicado aqui por vários na mesa. Para o uso das tabelas, a norma traz um fluxo, né, um estabelecimento, o fluxo de estabelecimento dos prazos de garantia, onde é necessário analisar o sistema construtivo, componente ou equipamento. Então, se ele está na tabela 1, 2 ou 3, o sistema construtivo ou equipamento está apresentado em alguma das 3 tabelas, se sim ou não, e aí você vai usar o prazo. Esse eu não vou me alongar aqui, até pelo tempo que a gente tem, mas a gente procura dar um fluxo para o bom uso da norma. Ela tem uma sequência lógica, ela trata sequencialmente o que já está na lei e o que não está na lei para a boa utilização no mercado, né? Então, quando a gente chega aqui no item 9.2, aí a gente passou do que é sistema de segurança, e aí a gente começa a enumerar, aí sim a tabela traz um entregável ainda mais completo. Eu não vou trazer aqui todos os sistemas, então eu trago aqui exemplos, onde a gente tem no item, na tabela 9.2, os sistemas componentes, equipamentos relacionados aos prazos de garantia legal. A estrutura é sempre essa, né? A gente tem, quando a gente está falando aqui em segurança, né, quando a gente está falando no item 1, que está na lei, a gente tentou exemplificar melhor, a gente tem sempre o sistema, a descrição do sistema, e os tipos de falhas são os mesmos para todos os sistemas e descrição de cada sistema. Ele se repete, porque ele é uma situação, voltamos, de segurança. Quando a gente passa aqui para o 9.3, tabela 2, aí sim a gente tem os sistemas componentes de garantias oferecidos pelo incorporador, construtor ou prestador de serviço, além da garantia legal. Nela, a gente tem uma diferenciação de prazos, conforme já explicado pela Maria Angélica. Foram decisões tomadas de 5, 3 e 1 ano, e os prazos são tecnicamente recomendados conforme especificamente, para o bom uso da norma. Você identifica o sistema, você identifica a descrição, o tipo de falha, e depois, se nesse tipo de falha, o prazo de garantia é de 1, 3 ou 5 anos. Reforço. Mesmo quando a gente está falando da tabela 2, no item 9.3, nós temos prazos de 1, 3 e 5 anos. Os prazos de 5 anos não estão todos na tabela 1, por questões de segurança.
Então, aí eu trago a estrutura da tabela embaixo, né? Todos vão ter acesso agora à norma em si, mas quando a gente fala da tabela 2, sistemas e componentes, prazo de garantia tecnicamente recomendados, ele sempre vai falar, então, de sistema, descrição, tipo de falha, e aí o prazo tecnicamente recomendado. Então, aqui, trazendo, né, exemplos de sistemas, peguei um trechinho, né, não vou entrar aqui nos 41 sistemas, nem nos 182 prazos que constam na norma, só exemplifiquei alguns, né, a gente tem pisos internos, pisos externos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, pavimentação externa, edificação, esquadrias internas e externas e mais 36 sistemas. Todos eles vão ter subdivisões de descrição, ou seja, um único sistema exemplificado ali, que é o de esquadrias internas e externas, janelas e portas entre vãos, só ali a gente tem 3 itens de descrição, são mais. Esses 3 itens são subdivididos em 4 macro tipos de falha, né? Mesmo ali eles são subdivididos, e aí você vê que mesmo em esquadrias internas e externas, a gente tem prazos recomendados de 3 anos, 1 ano e 5 anos, dependendo da criticidade. Já no item 9.4, são as falhas aparentes e ocorrências em acabamento. Então, são exemplos de sistemas e componentes em que a identificação da falha, ocorrência e acabamento deve ser feita no ato da entrega, buscando também mais um esclarecimento ao mercado, né, tentando diminuir essas lides judiciais. A norma vem a esclarecer, enfim, trazer exemplos, então eu reforço aqui, trazer exemplos de itens que devem ser vistoriados no ato da entrega. Então, ele tem uma diferença da tabela 2, né, onde você só tem o sistema, a descrição e o tipo de falha aparente ou ocorrência, até porque, neste caso, não tem prazo. Ele deve ser vistoriado, né, diz a boa prática, vistoriado e entregue no ato da vistoria. Então, é isso. De novo, eu agradeço a oportunidade e a honra de ter participado de um projeto e de um entregável tão grande para o nosso setor. Obrigado. Fabrício, já pedi para você ficar aqui